Paz seja convosco. Que alegria poder cumprimentá-lo nesta manhã, bem cedinho. Começa agora o seu programa Primeiro Deus. É o seu encontro matinal com Deus. Todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 5 da manhã, nós temos agora um encontro marcado. Para quê? Para buscarmos a Deus na primeira hora do dia. Eu espero que você tenha esse hábito tão salutar de buscar conhecer a Deus e a vontade dele para a sua vida. Por isso, todos os dias, a proposta desse programa é nós abrirmos a Bíblia e, antes de sairmos para os deveres diários, ouvirmos a voz do Senhor que nos fala pela palavra. Eu sou Arilton Oliveira e tenho a alegria de, a partir de hoje, todos os dias estar com você nesse horário. Hoje é o primeiro programa, 5 de junho, nós estreamos esse programa que vai levar a palavra de Deus até a sua casa, até a sua família. E desde já, muito obrigado pela sua sintonia. E é claro, nós teremos como parte principal nesta hora de programa o momento de abrirmos a Bíblia e estudá-la. Pode ser que hoje, nesse primeiro programa, eu esteja falando para alguém que não acredita que Deus exista. Talvez você tenha uma filosofia diferente de vida. Talvez esteja falando para alguém que nunca leu a Bíblia, que nem tem uma Bíblia em casa. Mas olha, você é muito bem-vindo. E o tema de hoje, o primeiro tema, já vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a cosmovisão bíblico-cristã. Como que nós enxergamos o mundo pelos olhos da Bíblia? É isso que vamos ver. Será que a Bíblia é digna de confiança? Será que de fato existe um Deus que criou todas as coisas? São perguntas para as quais buscaremos resposta nesta primeira semana do programa Primeiro Deus. Nas semanas seguintes, nós vamos trabalhar com séries. Vamos estudar, por exemplo, encontros que Jesus teve, pessoas que Jesus encontrou ao longo do seu ministério. Vamos estudar também os milagres que Jesus operou. Quantos milagres ele operou enquanto esteve na terra? Vamos olhar para cada um deles. E quanto às parábolas? Quantas parábolas contou Jesus? Vamos também estudar sobre as parábolas ensinadas por Jesus. Além, é claro, de trazermos aqui temas atuais que se preocupam com você, com a sua família, com a educação de filhos, com relacionamentos e tantos outros temas que são pertinentes a todos nós. Esse programa já nasce com uma proposta muito clara. Nós entendemos o ser humano como um ser holístico e integral, mas que tem uma dimensão física, mental e espiritual. Então nós queremos dar atenção à saúde das pessoas, queremos dar atenção à saúde emocional também das pessoas, queremos dar atenção também à questão religiosa, isso mesmo, a questão espiritual das pessoas, e nós assim pretendemos contribuir de alguma maneira para o seu crescimento como pessoa, como cidadão. Por isso, muito obrigado pela sua audiência, por estar com a gente. No programa Primeiro Deus, nós teremos todos os dias um quadro muito especial, será o Momento da Saúde. Você sabe que a Bíblia, especialmente o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, 10, 31, Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia apresenta o ser humano como um ser integral, físico, mental, espiritual. Por isso, cuidar da boa saúde é também religião na sua pura essência. Todos os dias, aqui no programa Primeiro Deus, nós vamos trazer um profissional da área de saúde para trazer para nós conselhos práticos. Bom, hoje, no primeiro dia, nessa estreia desse quadro e estreia do nosso programa Primeiro Deus, temos a alegria de receber o Dr. Álvaro Figueiredo Bisneto. O Dr. Álvaro é também um oficial da Marinha, serviu por 29 anos, recebeu medalha de prata por esse serviço, é especialista em pediatria, também especialista na medicina do adolescente, além de outros conhecimentos. Já dirigiu 2 hospitais no Brasil e cedeu o seu tempo para estar conosco nessa manhã, para esse café da manhã. Se bem que não tem café aqui, né, doutor? Não. Para esse desjejum todo especial. Doutor Álvaro, seja bem-vindo ao programa Primeiro Deus. Muito obrigado, pastor. Amigos, hoje eu não sei se você sabe, mas é o Dia Mundial
do meio ambiente. E eu queria aproveitar a presença do Dr. Álvaro aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre o meio ambiente e a importância de nós integrarmos, porque nós fomos criados por Deus, o mesmo autor da natureza, há uma íntima relação, há uma necessidade desse contato com a natureza e hoje, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. É isso mesmo, doutor? Estamos certos nesse raciocínio? Sim, sim. É importante salientar o seguinte, que o homem nasceu e gerado dentro de uma bolsa de água, né? E isso, a primeira manifestação é aspirar o ar. Então existe uma relação muito direta entre o homem e a natureza. E ele precisa viver dentro desse contexto numa condição de equilíbrio. Excelente, viu? A Igreja Adventista tem também uma ideia muito clara a respeito dessa integração com o meio ambiente de remédios naturais. É isso mesmo, doutor? Sim. A Igreja Adventista, ela apresenta 8 remédios naturais. Importante relatar que estudos científicos mostram que os adventistas conseguem ter uma sobrevida por seus métodos naturais de alimentação e atividade física e nesse preceito de 8 remédios naturais, uma sobrevida em torno de 5 a 10 anos a mais do que as demais populações. Eu não sei se é um provérbio latino, né, que dizia que aquilo que nós somos, aquilo que comemos, né? É isso mesmo, o que nós comemos transforma-se em sangue, daí o cuidado também com a temperança, que é um dos remédios naturais? Sim, sim. O homem tem que ter um equilíbrio do seu comportamento e da sua vida. Não pode ser dado a excessos. Steve Jobs, há pouco tempo atrás, ele até fez ainda na sua vida, nos disse o seguinte: se nós não tomarmos cuidado, né, e nós não nos alimentarmos como remédio, né, acabaremos tomando remédio como comida. Né? E essa é uma realidade para muitas pessoas, né? Mas olha que interessante, né? Você já pensou a importância de nós cuidarmos com a nossa alimentação? E sabe que uma boa definição para a temperança é nós usarmos com moderação aquilo que é benéfico e nos abstermos completamente do que é prejudicial. Essa é uma boa dica para você, tá bem? A nossa conversa não vai ficar por aqui. Essa semana toda, o Dr. Álvaro vai estar conosco aqui e ele vai trazer vários temas atuais importantíssimos para você e para a sua família, tá bem? Agora, nós iremos então para o pastor Alceu. O pastor Alceu é o nosso convidado dessa semana e ele vai nos dirigir um momento especial de oração intercessora. Pastor Alceu, agora é com você. Obrigado, pastor Arilton. Que bom que nós estamos juntos hoje aqui com você para nós orarmos também ao Senhor. Nós vamos colocar agora neste momento diante do Senhor os nossos pedidos, colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Aqui no programa Primeiro Deus, nós vamos orar uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por nós e Deus age em nós e através de nós também. Aqui, neste espaço, nesse momento, é o seu lugar de oração. Então você também pode enviar para nós o seu pedido de oração, a sua necessidade, o seu clamor. E está aparecendo aí para você agora aqui, ó, a nossa rede social, por onde você vai enviar o nosso pedido, o seu pedido de oração, para que nós oremos por você e falemos com Deus, falemos com o Senhor sobre as suas necessidades. Por exemplo, a Gersina mandou uma mensagem para nós, uma mãozinha de oração e escreveu assim: pela minha família. Também a Virgínia escreveu para nós na seguinte forma: oração pela minha vida espiritual. Estou muito cansada, pastor. Às vezes penso em desistir de tudo. Agora, Virgínia, vou dizer uma coisa para você. Não desista, não. Não desista, Virgínia, porque Deus tem lindos planos e lindos sonhos para você. A Poli participou conosco e escreveu assim: bom dia, pastor. Meu nome é Valdeci. Meu pedido de oração é pelo meu esposo Sandro. Tem mais pedido de oração que está chegando aqui para nós? A Márcia, ela escreve para nós assim: acabei de me separar do marido. Queria que o Senhor orasse pela minha vida. Claro, Márcia, nós vamos orar por você. E vamos orar pela sua família também. Deus é o Deus das famílias. E hoje aqui no Primeiro Deus, nós vamos orar pela sua família. O nosso motivo especial é pela família, pela sua família. E nós queremos orar por você também. E vamos orar para que Deus fortaleça você nesse momento tão difícil que é o da separação.
Antes de orarmos aqui, eu quero ler um texto que tem tudo a ver com o nosso motivo especial de oração de hoje, que é a família. Está em Josué capítulo 24, o verso 15, na parte final, e diz assim: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O nosso desafio é andar com a nossa família perto de Deus. E nós precisamos orar e orar muito para que Deus nos ajude nas circunstâncias mais diversas do dia a dia da família. Por isso agora, eu quero convidar você para se ajoelhar junto comigo, se você puder se ajoelhar. Se não, fica sentado, sentada, em pé, aonde você estiver. Mas eu aqui vou me ajoelhar. E se você puder, se ajoelhe também junto comigo aqui. E agora que nós estamos ajoelhados, vamos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor é o Deus das famílias. Obrigado porque o Senhor é Deus de perto e não é Deus de longe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ampara a família, fortalece a família. O Senhor viu aqui, temos casos de pessoas, amigas nossas aqui do programa Primeiro Deus, que estão com dificuldades familiares. Oração pelos filhos, pelas filhas, pedidos diversos, por decisões também. Coloca a tua mão sobre a família e abençoa a cada família de cada amigo, amiga que acompanha aqui o programa Primeiro Deus. Que a tua paz esteja sobre as famílias e a tua bênção também, no nome de Jesus. Amém. Aqui no programa Primeiro Deus, nós queremos que você aprenda muito da palavra dele. É por isso que nós preparamos uma plataforma com vários conteúdos da Bíblia. É um site, bibliamais.com.br. Nesse site você vai encontrar vários estudos bíblicos disponíveis. São todos gratuitos. Você pode se inscrever num deles, você vai ter acesso a videoaulas com vários teólogos tratando de vários temas da Bíblia, você vai ter perguntas e respostas objetivas para você testar o seu conhecimento e ainda temos mais uma promoção. Se você for bem em todo esse conteúdo e acertar pelo menos 70% das questões, nós iremos dar para você um lindo certificado digital para você guardar como lembrança desse momento de aprendizado. Então não perca tempo, acesse agora mesmo bibliamais.com.br, escolha o tema do seu interesse e venha conhecer mais da Palavra de Deus. Lembre-se, quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos o plano que Deus tem para a humanidade e certamente Ele tem um plano especial também para você. Esperamos você em nossa plataforma. Conheça a Educação Adventista de Santa Catarina. Fazendo parte de uma rede de ensino com mais de 8.000 colégios, 2 milhões de alunos em 165 países, aqui seus filhos terão a oportunidade de vivenciar uma educação bilíngue. Tudo isso sem abrir mão dos valores cristãos que fundamentam a educação adventista. Educação Adventista, muito além do ensino. Bom, chegamos agora a um momento muito especial do programa Primeiro Deus, quando nós vamos parar para abrir esse livro, a Bíblia Sagrada, e buscar ouvir a voz do Senhor. O programa Primeiro Deus tem uma proposta, ser o seu encontro matinal com Deus. Eu vou insistir com você, para que você não saia de casa sem antes ouvir a voz dele através da palavra. E todos os dias, quando nós nos reunimos aqui, nesse horário, nós queremos abrir esse livro. Nós acreditamos que esse livro aberto é a boca de Deus a nos falar. Mas no primeiro tema de hoje, talvez eu esteja falando com alguém que não acredita que a Bíblia seja um livro especial, ou talvez você nem acredita que Deus existe. E sabe que a gente respeita muito a sua opinião. Mas eu queria poder hoje partilhar com você, quem sabe uma visão um pouco diferente, para que você possa fazer uma avaliação sincera. Para isso, eu queria trazer como primeiro tema desse nosso encontro o tema da cosmovisão. Queria falar um pouquinho sobre essa palavra. Como ela já diz, cosmovisão é a forma como nós enxergamos o cosmos, o mundo. Como você enxerga o mundo? Como as pessoas enxergam o mundo? As pessoas enxergam o mundo de formas variadas,
Mas eu queria então colocar algumas formas para você e fazer uma proposta de enxergarmos o mundo pelos olhos da Bíblia e entendermos que existe um ser que criou todas as coisas e que deseja se relacionar com suas criaturas. Mas nós queremos ter um hábito aqui também no programa, que é nunca começar a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você, se você tiver condições, puder, fechar os seus olhos e orar comigo agora pedindo a bênção para o estudo que nós teremos. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos agora e ter esse momento de reflexão baseado na Tua Palavra. Nós queremos convidar ao Espírito Santo para que seja o nosso professor. O mesmo Espírito que no passado esteve com Pedro, com Paulo, com João, com Moisés, com os apóstolos e profetas. O mesmo Espírito que preparou esse livro para a humanidade, que Ele esteja conosco agora, iluminando a nossa mente para compreendermos a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, feita esta oração, eu queria então avançar com você, entendendo algumas coisas mais a respeito de uma cosmovisão bíblico-cristã. Salomão escreveu o livro de Provérbios e o homem mais sábio do mundo disse assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Salomão está dizendo de que como nós imaginamos, como nós formulamos a nossa mente, nós acabamos nos tornando. De fato, a Bíblia ensina que nós somos transformados pela contemplação. Se nós pensamos em coisas boas, em coisas elevadas, nobres, nos tornamos pessoas assim. Por outro lado, se a gente fica pensando em coisas negativas, coisas ruins, a gente acaba se tornando pessoas ácidas. Como nós pensamos, assim nós somos. E é interessante perceber também que Deus tem todo o interesse em nos ajudar no nosso crescimento pessoal. Por isso, vamos pensar um pouquinho hoje sobre como nós nos enxergamos. Como as pessoas entendem o universo, como as pessoas entendem a vida, são questões que nós vamos olhar a partir de uma cosmovisão. O que é cosmovisão, você pode perguntar? Eu queria dar uma definição. É a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, as relações humanas, os papéis dos indivíduos na sociedade, assim como as respostas às questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana e a existência de vida após a morte, etc. Bom, existem 3 perguntas básicas que constantemente nos vêm à mente. De onde nós viemos? Quem somos? E para onde vamos? Essas 3 perguntas do campo da filosofia muitas vezes tiram sono das pessoas, mas compreendê-las ou ter uma resposta a essas perguntas pode nos ajudar a ter uma vida muito mais tranquila, muito mais equilibrada, entender nossas origens, o porquê de estarmos nesse mundo e qual é o destino final da história humana, certamente vai nos dar segurança para entender tudo o que acontece ao nosso redor. Existe um outro escritor, filósofo, que tentou definir cosmovisão de uma maneira mais simples. Francis Schaeffer declarou: cosmovisão é o filtro através do qual uma pessoa enxerga o mundo. Eu não sei se você é uma pessoa que usa óculos, mas quando o óculos não está no grau que a pessoa usa, ela tem dificuldade em ver as coisas com nitidez. Cosmovisão é olhar através de um óculos e perceber se o nosso foco está bom ou não. Se as coisas são sempre claras para nós ou sempre estão distorcidas. Qual é o tipo de foco? Qual é a cosmovisão que nós estamos usando para entender a realidade que nos cerca? Bom, essa é uma pergunta do campo filosófico, mas que exige de todos nós uma resposta. A grande questão que eu queria hoje lidar ou tratar com vocês seria responder essa pergunta. Deus existe? Existe um ser por detrás de tudo aquilo que nós conhecemos? E para entendermos um pouquinho sobre as visões a respeito de Deus, nós temos que entender
um pouquinho mais essa questão da cosmovisão bíblica. Será que Deus existe? Se existe, o que você pensa a respeito de Deus? Uma outra pergunta. Por que, em nome de Deus, algumas pessoas amam e outras odeiam e até matam? Você já percebeu que pessoas que acreditam em Deus, às vezes, têm um comportamento totalmente diferente umas das outras? Como que nós podemos entender essa realidade? São perguntas que, quem sabe, uma cosmovisão bíblica nos ajudará a entender. Eu queria começar dizendo para você que existem cosmovisões diferentes, formas diferentes de enxergar o mundo ou a origem de todas as coisas. Exemplo, existem pessoas que são ateias. O ateísmo simplesmente declara: Deus não existe. Uma outra escola é a escola do panteísmo, ou a filosofia panteísta. Diferente da primeira, eles acreditam que Deus está acima de todas as coisas, mas ele não se identifica com nada que criou. O panteísmo também traz a noção de que Deus permeia a criação. Então Deus pode ser visto num vento, numa flor, numa árvore, numa ave que voa no céu. Deus permeia, ele faz parte da natureza. Esta é uma visão diferente do ateísmo. Temos também o agnosticismo. Para estes, se Deus existe, não dá para saber, porque não há nenhum tipo de relação. Não temos como provar se ele existe ou não. Uma outra escola, chamada deísmo, disse: não, Deus existe, mas ele é um ser distante e incomunicável. Não se pode relacionar com ele. Uma outra forma de enxergar é o teísmo. Sim, Deus existe, é um ser cheio de poder, amor e justiça. Esse é o teísmo. E você ainda tem o monoteísmo, que é bem similar a esta crença. Deus existe, é um ser pessoal, cheio de amor e graça. Ele é um Deus único e ele é o Criador do céu, da terra, do mar, de todo o universo que nós conhecemos. E aí, ao mencionar essas escolas, essas filosofias, estas formas de enxergar o mundo, você se encaixa em algumas delas? Qual é a sua forma de ver a realidade? Como você enxerga o mundo? Como você enxerga Deus? Para ele ou para você, ele existe ou passa apenas de uma invenção da mente humana? Bom, eu não sei qual é a sua resposta a essa pergunta, mas eu queria que você, junto comigo, buscássemos a partir de hoje, através desse livro, ter uma compreensão um pouco diferente, talvez, daquilo que a gente pensava. E para isso, é claro, eu quero convidar você a nós refletirmos nessa pergunta. Se Deus existe, é possível conhecê-lo? Como que nós podemos conhecer a Deus? Bom, Deus é um ser espiritual, nós somos matéria, somos carnais. É possível ao homem carnal relacionar-se com um Deus que é espírito? Como isso funcionaria? Quando nós vamos para a Bíblia, se você pegar, por exemplo, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, você tem aqui o episódio da criação. Moisés, ele faz um relato detalhado de tudo que Deus criou. Na realidade, a Bíblia abre no primeiro verso, Gênesis 1:1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não está preocupada em dar informações complementares, ela simplesmente declara: Deus criou. E é claro que nós aceitamos a verdade divina pela fé. Agora, como que Moisés pôde escrever em Gênesis 1 tudo que Deus criou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quinto, no sexto? Como que Moisés sabia dessas coisas se Deus lá não estava? Claro que Deus teve que contar para ele. E é assim que nós enxergamos a visão bíblica. Nós entendemos que esse livro é um produto da revelação divina. Deus contou as coisas para Moisés. Não só contou, mas Deus ordenou que ele escrevesse o que ele estava contando, e é por isso que o relato da criação chega até nós pelo escrito de Moisés, pelo livro de Gênesis. Então, partindo de um pressuposto que Deus exista,
É possível conhecer a esse Deus que existe? Olhando para alguns textos da Bíblia, a resposta clara é sim, é possível conhecê-lo. Deixa eu dar 2 exemplos para você. No João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui quem está escrevendo é João, o discípulo do amor. E ele declara aqui, nesse seu escrito, no capítulo 17, de que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Então, quem conhece a Deus pode ter a vida eterna. Agora, olha o que diz o apóstolo Paulo na sua carta à igreja de Colosso, o livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo está afirmando que você pode crescer no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, esse ser criador, ele pode ser conhecido. Paulo está dizendo isso. Então a pergunta que eu fiz inicialmente, é possível conhecer a Deus? Com base nesses 2 textos, a resposta é sim, é possível conhecê-lo. Mas eu queria introduzir para você agora um novo elemento. E se eu dissesse que não é possível conhecer? E eu quero também usar 2 textos da Bíblia. O primeiro deles é Jó 11, verso 7, onde Jó escreve: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Essa é uma pergunta retórica e ela exige um claro não. É possível perscrutar os arcanos de Deus, a mente do Todo-Poderoso? Como que nós, seres finitos, podemos conhecer e compreender a mente divina? Bom, essa pergunta retórica exige um claro não. Mas há um segundo texto. Agora o salmista, no Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. O que é uma coisa insondável? É aquilo que não pode ser sondado. Você já ouviu a expressão sonda? E quando se quer perfurar uma terra, se lança uma sonda para se encontrar petróleo, gás ou outro tipo de materiais, substâncias. Então é uma perfuração, é uma pesquisa. O salmista está declarando que é impossível sondar a Deus. Ou seja, você não consegue compreender todas as coisas. Bom, então a Bíblia nos apresenta um paradoxo. Ao mesmo tempo que alguns versos declaram que é possível conhecer a Deus, outros versos declaram que não é possível conhecer a Deus. E aí você me pergunta, e aí, pastor, não ficou confuso agora? Bom, talvez a gente possa responder a esse paradoxo com essa expressão. Em termos humanos, não é possível conhecer a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Mas Ele escolheu se revelar a nós. Então, não é possível conhecer a Deus por métodos humanos, mas Ele escolheu se revelar. A gente costuma dizer que Deus, para se revelar, usa máscaras. Então, assim se resolve esse paradoxo. Nós não podemos conhecê-lo, mas Ele escolheu se revelar. Se Ele não tivesse escolhido se revelar, nós nunca saberíamos nada a respeito dele. Isso nos leva à próxima pergunta. Se Deus escolheu se revelar, como Ele se revela a nós? Como Ele se revela à humanidade? E eu queria falar para você de 4 maneiras. A primeira forma que Deus escolhe para se revelar é através das Escrituras Sagradas. A Bíblia, que eu tenho em minhas mãos agora, é uma forma que Deus escolheu para se revelar. Quando eu começo a ler, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1, aqui Deus está revelando como que Ele trouxe à existência todas as coisas. Como que do nada Ele fez tudo. Então Ele começa a estabelecer
a base do conhecimento. Ele trata das nossas origens, de onde nós viemos. E ele se revela no Gênesis como Deus que criou todas as coisas e no sexto dia da semana da criação nos criou. Em Gênesis 1:26 nós lemos: façamos o homem à nossa imagem. Então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Criou primeiro Adão e depois criou Eva. Aqui nós temos a gênese da espécie humana, a origem de todas as coisas. Então, quando você toma a Bíblia e estuda esse livro, ela é uma revelação de Deus. O próprio Jesus, lá em João capítulo 5, verso 39, também disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sim, esse livro conta como é Deus. Esse livro fala como é Jesus. Quando você vai para as páginas do Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos ali uma descrição de como é Jesus. Como que ele se encarnou, se fez filho de Maria, como que ele cresceu, como que ele foi batizado, começou o seu ministério, como que ele tratava as pessoas, como que ele se relacionava, como que ele curava as pessoas, como que ele se importava com todos. Então a Bíblia é uma revelação de Deus. Ela nos revela a respeito de Deus. Mas há uma segunda forma da revelação divina. Além de Deus revelar-se nas Sagradas Escrituras, Deus escolheu também se revelar em todas as obras que foram criadas. Quando você pega a Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 1, verso 20, é justamente isso que o apóstolo Paulo ensina. Paulo diz em Romanos 1, verso 20, que todas as coisas criadas revelam quem é Deus. Ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Sim, quando você olha a criação divina, quer seja para o macrocosmo, os grandes astros, as estrelas, os planetas, ou para o microcosmo, que tem a ver com as células, que tem a ver com os átomos, os nêutrons, os elétrons, tanto no macro quanto no micro, você percebe pegadas do Criador. É como se Deus, ao criar todas as coisas, tivesse deixado pegadas na criação. E essas pegadas revelam um pouco a respeito do Deus que criou todas as coisas. E parece-nos que no centro, entre o macrocosmo e o microcosmo, Deus colocou a coroa da criação, o ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança. Sim, uma cosmovisão bíblico-cristã nos ensina que nossas origens não se remontam a processos evolutivos que demoraram milhares de anos. A nossa origem se remonta ao Jardim do Éden, a um Deus que nos formou à sua imagem e semelhança. E olhe para esse ser humano criado à imagem e semelhança. Como ele é complexo. Aí eu fico pensando, se precisamos de 15 anos para tentar compreender um pouquinho mais um único órgão do ser humano, o que dizer de toda essa complexidade que existe no corpo humano, de todos os aparelhos, de todos os sistemas, essa máquina viva, uma máquina tão perfeita que ela precisa de pelo menos 8 horas por dia para se recompor em todo o seu potencial. Que coisa extraordinária é o ser humano, a capacidade que nós temos de nos mover, de trabalhar, de conversar, de interagir, de criar, de projetar. Você pega um avião, viaja 8, 10, 12 horas no ar, um objeto tão pesado, mas olha a capacidade inventiva do ser humano de colocar esse objeto tão pesado com tantas pessoas
voando longas distâncias numa tremenda velocidade. Olha a capacidade de um celular. Você pega um telefone e num instante você está falando com uma pessoa do outro lado do planeta. Você pode vê-la agora numa videoconferência. Que capacidade extraordinária é o ser humano. Deus criou o ser humano assim. É isso que a palavra de Deus ensina. Então esse Deus Criador revela-se na natureza, em todas as coisas que foram criadas. A natureza é um livro de Deus. O ser humano é a coroa desta criação. E toda essa beleza da criação nos fala de um Deus maravilhoso. Mas Deus ainda se revela de uma terceira forma. Em Jesus Cristo, nós temos a perfeita revelação do Pai. É verdade que os anos de pecado em nosso planeta obliteraram a beleza do mundo natural. É verdade que hoje você tem no mundo natural um desequilíbrio. Quando falamos de maremotos, terremotos, tsunamis, quando falamos de enchentes, de chuvas de pedra, granizo, parece-nos que o mundo está um pouco desequilibrado. E sabe por que isso aconteceu? Bom, esse é um outro tópico que veremos mais à frente, mas eu já vou dar um spoiler para você. Isso tem a ver com o pecado que um dia entrou em nosso planeta. Esse pecado fez isso, tirou um pouco das coisas da sua beleza original, mas ainda assim nós podemos perceber que se a natureza não revela plenamente quem é Deus, na pessoa de Cristo nós temos uma perfeita revelação do Pai. Lá em João 10:30, o próprio Cristo declarou: eu e o Pai somos um. E para um dos seus discípulos, Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Sim, você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Olhe para aquilo que a Bíblia fala aqui no Novo Testamento a respeito do Messias que veio. Como ele lidou com as pessoas, como ele tratava as pessoas. E olhar para o Novo Testamento e perceber como Jesus se comportava, como ele agia, como ele era, é conhecer a respeito do Pai. Mas existe uma quarta forma de revelação divina. E sabe qual é? São as impressões divinas na mente humana. Pode ser que as pessoas não tenham contato com esse livro. Pode ser que as pessoas vivam num local inóspito da Terra e não possam ver belezas naturais do livro de Deus, que é a natureza. Pode até ser que existam seres humanos que nunca ouviram nem ouvirão falar de Jesus. Mas todo ser humano, em algum momento da sua história, da sua vida, será impressionado em sua mente por impressões do Espírito de Deus. E isto acontece porque o Espírito Santo fala à nossa mente. Ele hoje é o agente divino que trabalha em nossa mente, em nosso coração, para nos levar a uma proximidade com Deus, para uma vida espiritual sadia, para um relacionamento com Ele. Então, não sei se você observou, mas falamos agora sobre pelo menos 4 formas que Deus escolhe para se revelar. E é claro que estamos falando da Bíblia, estamos falando da natureza, de Cristo e das impressões do Espírito em nossa mente. Mas eu queria, para você que gosta de argumentos mais racionais, e nós precisamos deles, apresentar pelo menos 4 razões para que todos nós creiamos em Deus. O primeiro argumento nós chamamos de o argumento cosmológico. O que quer dizer esse argumento? É o princípio da causalidade. Nada existe sem uma causa. Esta Bíblia que eu seguro, um dia ela foi impressa. Essa TV que eu estou assistindo, um dia ela foi construída. Nada existe sem uma causa. Por trás de um relógio, existe um relojoeiro. Por trás de um livro, existe um escritor, um editor. E se existe a Terra, existe uma causa para que ela exista. E no argumento cosmológico, esta causa é Deus. Há um segundo argumento para entendermos o processo da criação. É um argumento teológico. Bom, Deus se comunica através da Bíblia.
E a Bíblia afirma claramente que Ele é o Criador de tudo o que existe. Se você vai para o Salmo 19, verso 1, por exemplo, o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, a Bíblia está afirmando que Deus é o Criador de todas as coisas. Esse é o argumento teológico. Terceiro argumento para crermos na existência de Deus é o argumento moral. O ser humano tem consciência, o senso do certo e do errado. De onde vem esse senso? De onde vêm os sonhos, os desejos? E o desejo de adoração à divindade? E o desejo de superação por algo melhor? De onde vem tudo isso? Vem de Deus. Interessante. Talvez você não ouviu, mas existe um argumento muito interessante que a gente pode acoplar, usar junto desse argumento da moralidade. Você já percebeu que em todas as culturas, o ter relação sexual com a progenitora, com a mãe, configura uma ação errônea? Isso é comum. Eu penso que em todas as culturas. De onde vem isso? De onde vem esse senso de preservação da vida? De onde vem esse senso de que há algo certo e algo errado? De que há alguma coisa certa a ser praticada e há também aquilo que é errado? Bom, esse argumento da moralidade afirma que Deus é a origem desse senso. É Ele que é, em última instância, a moralidade ou nos concede a moralidade. E, finalmente, o argumento da profecia bíblica. A Bíblia prova a existência de Deus mostrando a sua atuação na história. O capítulo 2 de Daniel diz que ele estabelece reis e remove reis. Aquilo que foi predito em nome de Deus cumpriu-se. Então, o argumento da profecia bíblica coloca que Deus ele se antecipou ao tempo. Através da profecia, ele predisse o futuro. Em Daniel 2, por exemplo, o livro de Daniel foi escrito no 6º século antes de Cristo. E esse livro já falava a respeito do Império de Babilônia, que dominava, mas falava também de 3 impérios que ainda se levantariam da terra: Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E nas datas especificadas, esses impérios se levantaram, ou pelo menos na sequência. No ano 539 a.C., você tem a queda de Babilônia e a Medo-Pérsia se estabelece. No ano 331 a.C., cai a Medo-Pérsia e se levanta a Grécia. No ano 168 a.C., cai a Grécia e se levanta Roma, que vai dominar o mundo até o 5º século de nossa era. A Bíblia havia predito esses poderes. Então, a profecia bíblica, quando Deus se antecipa ao tempo, Ele está mostrando claramente que Ele é o Senhor da história. Então, quando olhamos para a história, existe um Senhor por detrás dela. Na realidade, a história é o palco da atuação divina. É por isso que eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a nós nos relacionarmos com esse Deus. A nós buscarmos pelo menos conhecê-lo melhor. A nós darmos uma chance, através desse livro, que ele fale ao nosso coração. É por isso que Jeremias declara: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isto que Deus deseja para você. Pensamentos de paz. Eu quero propor para você que a partir de hoje, todos os dias às 5 da manhã, faça do programa Primeiro Deus o seu encontro matinal com Ele. Aqui nós vamos abrir esse livro e você vai descobrir os lindos planos e projetos que Deus tem para a sua vida. E aí, você topa o desafio? Eu quero convidar você, todos os dias, coloque seu relógio para despertar, 5 da manhã, primeira hora do dia, quando sua mente estiver bem lúcida, bem descansada. Vamos parar para ouvir essa palavra.